Perspectivas para 2012, com o agravamento da crise econômica internacional, os primeiros indicadores da nossa economia também dando um sinal assim de pelo menos de estagnação. Como é que o senhor vê essa possibilidade dessa crise que está atacando as principais economias da Europa terem um reflexo aqui no nosso país? Eu acho que essa crise, eu não sou nenhum catastrofista, mas não há como evitar que ela chegue. Aliás, já tem reflexo da crise no Brasil, a economia vem diminuindo o seu nível de atividade, não é? Isso tem reflexo sobre a renda, sobre o nível de emprego, né? Então é preocupante, e algumas das medidas que precisariam ser tomadas são de natureza legislativa. Eu me refiro basicamente ao sistema tributário brasileiro, que é extremamente confuso, extremamente complexo, desestimula a produção, torna a nossa economia menos competitiva. Né? E a guerra fiscal que se desencadeou entre os estados, a partir dessa complexidade do sistema tributário, dessa complexidade, né? Vem prejudicando a própria indústria nacional. A indústria brasileira, além dos problemas de câmbio, de infraestrutura, de capacitação de mão de obra, ela está sofrendo também a guerra fiscal, que está favorecendo, por parte de alguns estados, a importação de produtos industrializados ou semifaturados do exterior, em detrimento da nossa indústria. Então, precisaríamos tomar medidas de natureza legislativa. E dessas medidas é fundamental que o governo tome a iniciativa, né? Porque o governo tem corpo técnico, o governo tem condições de conduzir um entendimento entre os principais atores econômicos e os estados da federação. E, no entanto, apesar da presidente Dilma ter se comprometido com a reforma tributária logo no início do trabalho legislativo, no primeiro dia aqui da sessão legislativa, até agora nós não vimos nada desse ponto de vista, né? Então, essa é a preocupação que eu tenho. Algumas coisas dependem de governo mesmo, de ação de governo, mas no que diz respeito à legislação, basicamente a questão tributária é que precisa ser enfrentada e enfrentada com determinação no próximo ano. E realmente é um desafio. Aliás, já devia ter sido, né? Mas esse recrudescimento dessa crise econômica, o senhor acha que pode servir de mote para que finalmente esse sistema tributário seja reformulado, até mesmo repactuação dos entes federativos, né? Que é um assunto que foi muito presente no plenário esse ano, com a questão dos royalties, do FPE. Agora você veja, nos royalties houve uma exacerbação do conflito entre os estados chamados produtores, porque se extrai petróleo ali ao largo das suas costas, e os estados e municípios não produtores. Então, a coisa ficou muito feia. A briga, o conflito foi tensa mesmo. Foi tensa. O governo lavou as mãos, deixou a coisa solta e o resultado é um impasse. Já no Código Florestal... Que é a perspectiva para o ano que vem também. Já no Código Florestal, aqui no Senado, na Câmara o governo lavou as mãos. Quando chegou no Senado, houve uma intervenção muito positiva da ministra do Meio Ambiente, a ministra Isabela Teixeira, que ajudou nas composições. Né? Ou seja, no momento de crise que se avizinha... O governo tem que assumir as suas responsabilidades políticas em relação às medidas que deve tomar para mitigar os efeitos da crise. E aí, o que o governo tem feito, e o Congresso não nega, é uma desoneração aqui da linha branca, uma coisa aqui para a indústria automobilística. São medidas ainda muito pontuais. Pontuais para atender essa ou aquela demanda, e depois tem que mudar, porque não era aquilo que tinha que ser feito, entendeu? Enfim, não adianta aí passar mercúrio cromo em câncer. Tem que fazer cirurgia mesmo e cortar fundo, se precisar se resolver. Então, terminamos nossa entrevista agradecendo a presença do senador e a você que nos acompanha com esse alerta de que há um desafio em 2012 para se mexer em questões difíceis para o Congresso Nacional. Exatamente. Senador, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Horman, falando para a TV Senado, agência Rádio Senado e as rádios conveniadas. Se você quiser entrar em contato conosco, nos ligue 0800 61 22 11 ou acesse www.senado.gov.br/TV.